Salvador seja com todos. No estudo de hoje, vamos recapitular o ensino bíblico sobre o santuário celestial, o centro da nossa esperança. Isso conforme o capítulo 23 do livro O Grande Conflito. Eu convido você a orar comigo. Pai Celestial, deste-nos a revelação divina por meio das Escrituras Sagradas e do Espírito de profecia. Vamos estudar um assunto muito importante para os nossos dias. Pedimos a iluminação do céu e que o Senhor seja conosco nesse estudo, em nome de Jesus. Amém. Eu convido você a ler comigo Daniel 8, verso 14. Abra sua Bíblia e vamos ler juntos. Ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Essa passagem, mais que todas as outras, havia sido tanto a base como a coluna central da fé do Advento. Suas palavras haviam sido familiares a todos os crentes na próxima vinda do Senhor. Era esta a profecia repetida pelos lábios de milhares, como a senha de sua fé. Todos sentiam que dos acontecimentos nela preditos dependiam suas mais brilhantes expectativas e as mais acariciadas esperanças. Ficara demonstrado que esses dias proféticos terminariam no outono de 1844. Em conformidade com o resto do mundo cristão, os adventistas admitiam, nesse tempo, que a terra, ou alguma parte dela, era o santuário. Entendiam que a purificação do santuário fosse a purificação da terra pelos fogos do grande e último dia, e que ocorreria isso por ocasião do segundo advento. Daí a conclusão de que Cristo voltaria em 1844. Mas o tempo indicado passou e o Senhor não apareceu. Os crentes sabiam que a palavra de Deus não poderia falhar. Deveria haver engano, então, na interpretação da profecia. Mas onde estaria o engano? Muitos cortaram temerariamente o nó da dificuldade, negando que os 2.300 dias terminassem em 1844. Nenhuma razão se poderia dar para isso, a não ser que Cristo não viera na ocasião em que o esperavam. Argumentavam que, se os dias proféticos houvessem terminado em 1844, Cristo teria então voltado para purificar o santuário mediante a purificação da terra pelo fogo. E, visto que Cristo não aparecera, os dias não poderiam ter terminado. Aceitar essa conclusão, porém, equivalia a renunciar aos cômputos anteriores dos períodos proféticos. Verificara-se que os 2.300 dias começavam quando a ordem de Artaxerxes para a restauração e edificação de Jerusalém entrou em vigor no outono de 457 a.C. Tomando isso como ponto de partida, havia perfeita harmonia na aplicação de todos os acontecimentos preditos na explicação daquele período mencionado por Daniel no capítulo 9, versículos 25 a 27. 69 semanas, os primeiros 483 anos dos 2.300 deveriam estender-se até o Messias, o ungido, e o batismo e unção de Cristo pelo Espírito Santo, no ano 27 da nossa era, cumpriu exatamente essa especificação. No meio da 70ª semana, o Messias deveria ser tirado. 3 anos e meio depois de seu batismo, na primavera do ano 31, Cristo foi crucificado. As 70 semanas, ou 490 anos, deveriam pertencer especialmente aos judeus. E ao expirar esse período, a nação selou sua rejeição de Cristo pela perseguição de seus discípulos. E finalmente, no ano 34, os apóstolos voltaram-se para pregar aos gentios. Havendo então terminado os primeiros 490 anos dos 2.300, restavam ainda 1.810 anos. Contando-se desde o ano 34 da nossa era,
Os 1810 se estendem até 1844. Então, disse o anjo, o santuário será purificado. Todas as especificações procedentes da profecia se cumpriram inquestionavelmente no tempo designado. Nesse cálculo, tudo era claro e harmonioso, exceção feita de não se ter visto em 1844 nenhum acontecimento que correspondesse à purificação do santuário. Negar que os dias terminaram naquele tempo equivalia a envolver em confusão todo o assunto e renunciar a posições que tinham sido estabelecidas por inconfundíveis cumprimentos da profecia. Deus, porém, estivera a dirigir o seu povo no grande movimento adventista. Seu poder e glória haviam acompanhado aquela obra e não permitiria que ela finalizasse em trevas e desapontamento, para que fosse vituperada como falsa excitação fanática. Deus não deixaria que sua palavra fosse envolta em dúvida e incerteza, não. Posto que muitos abandonassem a anterior contagem dos períodos proféticos, negando a exatidão do movimento nela baseado, outros não estavam dispostos a renunciar a pontos de fé e experiência que eram apoiados pelas Escrituras Sagradas e pelo claro testemunho do Espírito de Deus. Criam ter adotado, no estudo das profecias, sólidos princípios de interpretação, sendo o seu dever reter firmemente as verdades já adquiridas e continuar o mesmo método de exame bíblico. Com fervorosa oração, examinaram sua atitude e estudaram ainda mais as Escrituras, a fim de descobrir onde haviam errado. Como não pudessem ver engano algum no cômputo dos períodos proféticos, foram levados então a examinar mais particularmente o assunto do santuário. Aprenderam, em suas pesquisas bíblicas, que não há nas Escrituras prova que apoia a ideia popular de que a terra fosse o santuário. Acharam, porém, na Bíblia, uma completa explicação do assunto do santuário. E nessa explicação, eles entenderam a sua natureza, a sua localização e os seus serviços, sendo o testemunho dos escritores sagrados tão claro e tão amplo que punha o assunto acima de qualquer dúvida. Então, estudemos um pouquinho sobre a natureza histórica desse importante santuário que a Bíblia nos traz. O apóstolo Paulo, na Epístola aos Hebreus, capítulo 9, versos 1 a 5, diz, e eu convido você para ler comigo esse texto: Ora, a primeira aliança também tinha preceitos de serviço sagrado e o seu santuário terrestre. Com efeito, foi preparado o tabernáculo, cuja parte anterior, onde estavam o candeeiro, e a mesa, e a exposição dos pães, se chama o Santo Lugar. Por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo que se chama o Santo dos Santos, ao qual pertencia um altar de ouro para o incenso e a arca da aliança, totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo o maná, o bordão de Arão que floresceu e as tábuas da aliança. E sobre ela, os querubins de glória, que com a sua sombra cobriam o propiciatório. Dessas coisas, todavia, não falaremos agora pormenorizadamente. O santuário a que Paulo se refere aqui era o tabernáculo construído por Moisés, por ordem de Deus, como a morada terrestre do Altíssimo. Em Êxodo 25:8 diz, e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Essa foi a determinação de Deus a Moisés, enquanto se achava com ele no monte. Os israelitas estavam a jornadear pelo deserto, e o tabernáculo foi construído de maneira que pudesse ser levado de um lugar para outro, não obstante sua estrutura fosse de grande magnificência. As paredes eram feitas de tábuas em sentido vertical, ricamente chapeadas de ouro
e colocadas em encaixes de prata, enquanto o teto se compunha de uma série de cortinas ou cobertas, sendo as de fora de peles e as do interior de linho fino, belamente trabalhados com figuras de querubins. Além do pátio exterior, onde estava o altar das ofertas queimadas, consistia o tabernáculo, propriamente dito, em 2 compartimentos, chamados respectivamente de lugar santo e lugar santíssimo. Estes eram separados por uma rica e bela cortina, ou também chamada de véu. Um véu idêntico a esse cerrava também a entrada ao primeiro compartimento. No lugar santo estava o castiçal do lado sul, com 7 lâmpadas a iluminar o santuário, tanto de dia quanto de noite. E diante do véu, que separava o santo do santíssimo, estava o altar de ouro para o incenso, do qual a fragrante nuvem, com as orações de Israel, ascendia diariamente à presença de Deus. Mais adentro, no lugar santíssimo, achava-se a Arca da Aliança, receptáculo de preciosa madeira, coberta de ouro e depositária das 2 tábuas de pedra, sobre as quais Deus inscrevera com seu próprio dedo a lei dos 10 mandamentos. Acima da arca e formando a cobertura desse receptáculo sagrado estava o propiciatório, magnificente obra de artífice. Por cima dela, 2 querubins, um de cada lado, e tudo trabalhado em ouro maciço. Nesse compartimento do santuário, a presença divina se manifestava na nuvem de glória entre os querubins. Depois da localização dos hebreus em Canaã, o tabernáculo que os acompanhou no deserto foi substituído pelo Templo de Salomão, que, conquanto fosse uma estrutura permanente e de maior escala, observava as mesmas proporções e era guarnecido de modo semelhante. Sobre essa forma, existia o santuário até a sua destruição pelos romanos, no ano 70 da nossa era, exceção feita no tempo em que ficou em ruínas, durante a época de Daniel. Este é o único santuário que já existiu na terra, de que a Bíblia nos dá alguma informação. Declarou Paulo ser ele o santuário do primeiro concerto. Mas não teria um santuário do novo concerto? A partir de aqui, então, nós começamos a estudar sobre o segundo elemento, o elemento localização. Um santuário da mesma natureza do anterior, histórico, existente no tempo e no espaço, existe no céu. Volvendo novamente ao livro de Hebreus, os inquiridores da verdade, naquele tempo, acharam, subentendidas nas palavras de Paulo já citadas, a existência de um segundo santuário, ou santuário do novo concerto. Hebreus 9, verso 1 diz: ora, a primeira aliança também tinha preceitos de serviço sagrado e o seu santuário terrestre. Note, o uso da palavra também por Paulo exige que haja anteriormente feito menção deste santuário. Voltando-se ao princípio do capítulo precedente, nós podemos ler em Hebreus 8, versos 1 e 2. Pode-se ler o seguinte: ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Aqui se revela o santuário do novo concerto. O santuário do primeiro concerto foi fundado pelo homem, construído por Moisés. Este último foi fundado pelo próprio Senhor Deus e não pelo homem. Naquele santuário, os sacerdotes terrestres efetuavam seu culto. Neste, Cristo, o nosso sumo sacerdote, ministra à destra de Deus. Um santuário estava na terra, o outro no céu. Ademais,
O tabernáculo construído por Moisés foi feito segundo um modelo. O Senhor ordenou, e você se lembra, Êxodo 25, versos 9 e verso 40. O verso 9 diz: segundo tudo o que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. E novamente foi dada a ordem repetida no verso 40. Veja, pois, que faça tudo conforme o modelo que te foi mostrado no monte. E Paulo diz que o primeiro tabernáculo era uma alegoria para o tempo presente, em que se oferecem dons e sacrifícios. Que seus lugares santos eram apenas figuras das coisas que estão nos céus. E que os sacerdotes que ofereciam dons segundo a lei serviam de exemplar e sombra das coisas celestiais. E que Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Você pode conferir isso em Hebreus 9, 9 e 23, Hebreus 8, 5 e Hebreus 9, 24. O santuário do céu, no qual Jesus ministra em nosso favor, é o grande original. O original do qual o santuário construído por Moisés foi uma cópia, uma sombra. Deus pôs o seu espírito sobre os construtores do santuário terrestre. A habilidade artística patenteada no trabalho deles era uma manifestação da sabedoria divina. As paredes tinham a aparência de ouro maciço, refletindo em todas as direções a luz das 7 lâmpadas do castiçal de ouro. A mesa com os pães da proposição e o altar de incenso fulguravam como ouro polido. A magnífica cortina que formava o teto, bordada de figuras de anjos nas cores azul, púrpura e escarlata, aumentava a beleza do cenário. E além do segundo véu, estava o sagrado Shekinah, a visível manifestação da glória de Deus, ante a qual ninguém, a não ser o sumo sacerdote, poderia entrar e viver. O esplendor sem par do tabernáculo terrestre refletia à vista humana as glórias do templo celestial, em que Cristo, o nosso precursor, ministra por nós agora perante o trono de Deus. A morada do Rei dos Reis, em que milhares de milhares o servem e milhões de milhões estão em pé diante dele. Assim viu Daniel, capítulo 7, verso 10. Sim, aquele templo repleto da glória do trono eterno, onde serafins, seus resplendentes guardas, velam a face em adoração, não poderia encontrar na estrutura mais magnificente que hajam erigido as mãos humanas, senão pálido reflexo da sua imensidade e glória. Contudo, importantes verdades relativas ao santuário celestial e à grande obra ali levada a efeito pela redenção do homem eram ensinadas pelo santuário terrestre e seu culto. Os lugares santos do santuário celeste são representados pelos 2 compartimentos do santuário terrestre. Opa, eu vou repetir essa aí. Os lugares santos do santuário celeste são representados pelos 2 compartimentos do santuário terrestre. Sendo em visão concedida ao apóstolo João vislumbrar o templo de Deus dos céus, contemplou ele ali 7 lâmpadas de fogo que diante do trono ardiam. Apocalipse 4, verso 5. Vi um anjo, disse João, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. Apocalipse 8, verso 3. Assim, foi permitido ao profeta João contemplar o primeiro compartimento do santuário celestial. Ali, ele viu as 7 lâmpadas de fogo, o altar de ouro, representados pelo castiçal de ouro, e o altar de incenso, que ficava no primeiro compartimento do santuário terrestre. De novo, diz Apocalipse 11, 19, abriu-se no céu o santuário de Deus,
E João olhou para dentro do véu interior, ao lugar santíssimo. Ali, ele viu a arca do concerto de Deus, representada pelo receptáculo sagrado, construído por Moisés, para guardar a lei do nosso Senhor. Assim, os que estavam a estudar o assunto encontraram prova indiscutível da existência de um santuário no céu. Moisés fez o santuário terrestre segundo o modelo que lhe foi mostrado. Paulo ensina que aquele modelo era o verdadeiro santuário que está no céu. E João dá testemunho de que o viu no céu. No templo celestial, a morada de Deus, acha-se o trono de Deus estabelecido em justiça e em juízo. No lugar santíssimo do santuário do céu está a sua lei, a grande regra de justiça pela qual a humanidade toda é provada. A arca, que encerra as tábuas da lei, se encontra coberta pelo propiciatório, diante do qual Cristo, pelo seu sangue, pleiteia em favor de nós, pecadores. Assim, se representa a união da justiça com a misericórdia no plano da redenção humana. Somente a sabedoria infinita poderia conceber esta união e o poder infinito realizá-la. É uma união que enche o céu todo de admiração e de adoração. Os querubins do santuário terrestre, olhando reverentemente para o propiciatório, representavam o interesse com que as hostes celestiais contemplam a obra da redenção. Este é o mistério da misericórdia a que os anjos desejam atentar. Que Deus pode ser justo, ao mesmo tempo em que justifica o pecador arrependido e renova suas relações com a raça humana decaída. Que Cristo pode se humilhar para erguer inumeráveis multidões do abismo da ruína e vesti-la com as vestes imaculadas de sua própria justiça, a fim de se unirem aos anjos que jamais caíram para habitar para sempre na presença de Deus. Assim, chegamos à terceira parte do nosso estudo sobre o santuário do céu, a parte que fala sobre os serviços que acontecem lá. A Bíblia mostra que assim como no santuário terrestre havia um ministério bifásico, assim também o é no santuário celestial. Falemos então da primeira fase. A obra de Cristo como intercessor do homem é apresentada na bela profecia de Zacarias, relativa àquele cujo nome é o renovo. Diz o profeta Zacarias no capítulo 6, verso 13, Ele mesmo edificará o templo do Senhor e levará a sua glória e assentar-se-á e dominará no seu trono e será sacerdote no seu trono e conselho de paz haverá entre eles ambos. Ele mesmo edificará o templo do Senhor. Meus irmãos, pelo seu sacrifício e mediação, Cristo é tanto fundamento quanto o edificador da igreja de Deus. O apóstolo Paulo indica Cristo como a principal pedra de esquina, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor. No qual também vós, diz ele, juntamente sois edificados para a morada de Deus em espírito. Efésios 2, dos versos 20 ao 22. Ele levará a glória. A Cristo pertence a glória da redenção da raça decaída. Através das eras eternas, o cântico dos resgatados será aquele mencionado em Apocalipse 1, versos 5 e 6. Àquele que nos ama e em seu sangue nos lavou de nossos pecados, a Ele a glória e poder para todo sempre. Amém. E assentar-se-á e dominará no seu trono e será sacerdote no seu trono. Agora não está no trono da sua glória. O reino da glória não foi inaugurado ainda. Só depois que Cristo terminar a sua obra como mediador, lhe dará Deus o trono de Davi, seu pai, o reino que não terá fim. No entanto, como sacerdote,
Cristo está agora sentado com o Pai em seu trono. E é dito isso em Apocalipse 3, verso 21. No trono, como ser eterno e existente por si mesmo, Ele é o que tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Isaías 53. Em tudo, diz a Bíblia, Ele foi tentado, mas sem pecado, para que possa socorrer os que são tentados, como eu e você. E a Bíblia ainda diz, se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai. Amém por isso. A intercessão de Cristo é a de um corpo ferido e quebrantado, de uma vida imaculada. As suas mãos feridas, meus irmãos, o seu lado transpassados, os pés cravejados, pleiteiam pelo homem decaído, cuja redenção foi comprada com tão infinito preço. E ainda é dito que, e conselho de paz haverá entre eles ambos. Zacarias fala isso com ênfase. O amor do Pai, não menos que o do Filho, é o fundamento da salvação para a raça perdida. Disse Jesus aos seus discípulos, antes de se retirar deles, em João 16, 26 e 27, não vos digo que eu rogarei por vós ao Pai, pois o mesmo Pai vos ama. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. 2 Coríntios 5,19. E no ministério do santuário, no céu, conselho de paz haverá entre eles ambos. O ministério de Cristo é realizar, finalmente, o conselho de paz, combinado com a divindade, por causa do pecado. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. João 3, verso 16. A pergunta então, meus irmãos, fica respondida. Que é o santuário? Que é o santuário de que Paulo fala, onde Cristo ministra? Essa pergunta é claramente respondida nas Escrituras. O termo santuário, conforme é empregado na Bíblia, refere-se primeiramente ao tabernáculo construído por Moisés, como figura das coisas celestiais. E em segundo lugar, ao verdadeiro tabernáculo, no céu, para o qual o santuário terrestre apontava. A morte de Cristo terminou o serviço típico. O verdadeiro tabernáculo no céu é o santuário do novo concerto. E como a profecia de Daniel 8,14 se cumpre nessa dispensação, o santuário a que ela se refere deve ser o santuário do novo concerto. Ao terminarem os 2.300 dias, em 1844, já por muitos séculos, não havia santuário sobre a terra. No entanto, a profecia, aquela que lemos a princípio, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado, Daniel 8,14, essa profecia aponta inquestionavelmente para o santuário do céu. Ali, Cristo, a partir de 22 de outubro de 1844, iniciou a segunda fase de seu ministério sumo sacerdotal. A questão mais importante, porém, ainda está para ser respondida. O que é a purificação do santuário? Que houve tal cerimônia com referência ao santuário terrestre, acha-se declarado nas Escrituras do Antigo Testamento. Mas poderia, no céu, haver alguma coisa para ser purificada? Sim. No capítulo 9 de Hebreus, a purificação do santuário terrestre, bem como a do santuário celestial, encontra-se plenamente ensinada. Leia comigo, Hebreus 9, versos 22 e 23. Diz assim, com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. E, sem derramamento de sangue, não há remissão. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios a eles superiores, ou seja, com o precioso sangue de Cristo. A purificação, tanto no serviço típico como no real,
deveria executar-se com sangue. No primeiro, com sangue de animais. No último, com sangue de Cristo. Paulo declara como razão porque essa purificação deve ser realizada com sangue, que sem derramamento de sangue não há remissão. Remissão, ou o ato de lançar fora o pecado, é a obra a ser efetuada. Mas, como poderia haver pecado em relação com o santuário, quer no céu, quer na terra? Isso se pode compreender por uma referência ao culto simbólico, pois que os sacerdotes que oficiavam na terra serviam de exemplar e sombra das coisas celestiais. Assim diz Paulo em Hebreus 8, verso 5. O serviço no santuário terrestre dividia-se em duas partes. Os sacerdotes ministravam diariamente no lugar santo, ao passo que, uma vez no ano, o sumo sacerdote efetuava uma obra especial de expiação no lugar santíssimo, para a purificação do santuário. Dia após dia, o pecador arrependido levava sua oferta à porta do tabernáculo. E ali, colocando a mão sobre a cabeça da vítima, confessava os seus pecados, transferindo-os assim, figuradamente, de si para o sacrifício inocente. O animal era então morto, porque a Bíblia diz: sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. A vida da carne está no sangue, já dizia Moisés em Levítico capítulo 17, verso 11. A lei de Deus, sendo violada, exige a vida do transgressor. O sangue, representando a vida que o pecador perdera, pecador cuja culpa a vítima carregava, era levado pelo sacerdote ao lugar santo e aspergido diante do véu, atrás do qual estava a arca, contendo a lei que o pecador transgredira. Por essa cerimônia, o pecado transferia-se, mediante o sangue, em figura, para o santuário. Em alguns casos, o sangue não era levado para o lugar santo, mas a carne deveria então ser comida pelo sacerdote, conforme Moisés determinou aos filhos de Arão, dizendo em Levítico 10, verso 17, o Senhor a deu a vós, para que levasseis a iniquidade da congregação. Ambas as cerimônias simbolizavam de igual modo a transferência de pecado do penitente para o santuário. Esta era a obra que dia após dia se prolongava por todo o ano. Os pecados de Israel eram assim transferidos para o santuário e uma obra especial se tornava então necessária para a sua remoção. Deus ordenou que fosse feita expiação para cada um dos compartimentos sagrados. Diz a Escritura em Levítico 16, versos 16 e 19, fará expiação pelo santuário, por causa das imundícias dos filhos de Israel e das suas transgressões, segundo todos os seus pecados. E assim fará para a tenda da congregação, que mora com eles no meio das suas imundícias. Devia também ser feita expiação pelo altar, para o purificar e santificar das imundícias dos filhos de Israel. Uma vez por ano, no grande dia da expiação, o sacerdote entrava no lugar santíssimo para a purificação do santuário. A obra ali efetuava, completava assim o ciclo anual do ministério sacerdotal. No dia da expiação, 2 bodes eram trazidos à porta do tabernáculo. Então lançava-se sorte sobre eles, um pelo Senhor e outro para o bode emissário. Levítico 16, verso 8. O bode sobre o qual caía a sorte do Senhor deveria ser morto como oferta pelo pecado do povo. E devia o sacerdote trazer o sangue desse bode para dentro do véu e aspergi-lo sobre o propiciatório e diante do propiciatório. Devia também aspergir o sangue sobre o altar de incenso que estava diante do véu. Quanto ao outro bode, diz o texto de Levítico 16, versos 21 e 22. O outro bode, o bode Azazel,
Arão porá ambas as mãos sobre a cabeça do bode vivo, e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, todas as suas transgressões e todos os seus pecados. E os porá sobre a cabeça do bode e enviá-lo-á ao deserto pela mão de um homem à disposição para isso. Assim, diz a Escritura, aquele bode levará sobre si todas as iniquidades deles para a terra solitária, e o homem soltará o bode no deserto. O bode emissário não vinha mais ao acampamento de Israel, e exigia-se que o homem que o levara para o deserto lavasse com água a si mesmo e as suas vestes antes de voltar ao acampamento. Toda essa cerimônia tinha por fim impressionar os israelitas com a santidade de Deus e o seu horror ao pecado. E ademais, Deus queria mostrar-lhes que não poderiam entrar em contato com o pecado sem se poluir. Exigia-se então que enquanto a obra de expiação era efetuada, cada homem afligisse a sua alma. Todas as ocupações deveriam ser postas de parte, e toda a congregação de Israel deveria passar o dia em solene humilhação diante de Deus, com oração, jejum e profundo exame de coração. Importantes verdades concernentes à expiação eram ensinadas por esse culto típico. Um substituto era aceito em lugar do pecador, mas o pecado não se cancelava pelo sangue da vítima. Provia-se dessa maneira o meio pelo qual ele era transferido para o santuário. Pelo oferecimento do sangue, o pecador reconhecia a autoridade da lei, confessava sua culpa pela transgressão da lei e exprimia o desejo de perdão pela fé num Redentor vindouro. Mas ainda não ficava inteiramente livre da condenação da lei. No dia da expiação, o sumo sacerdote, havendo tomado uma oferta da congregação, entrava no lugar santíssimo com o sangue dessa oferta e o aspergia sobre o propiciatório, diretamente sobre a lei, para satisfazer às suas reivindicações. Então, em caráter de mediador, tomava sobre si os pecados e os retirava do santuário. Colocava as mãos então sobre a cabeça do bode emissário, confessava todos esses pecados, transferindo-os assim, figuradamente, de si para o bode. Este bode, o Azazel, os levava então e eram considerados como para sempre separados do povo. Tal era o serviço efetuado como exemplar e sombra das coisas celestiais. E o que se fazia tipicamente no ministério do santuário terrestre é feito, na realidade, no ministério do santuário celestial. Depois de sua ascensão, começou o nosso Salvador a obra como nosso sumo sacerdote. Paulo diz em Hebreus 9, 24, porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Meus irmãos, o ministério do sacerdote durante todo o ano, no primeiro compartimento do santuário, para dentro do véu que formava a porta e separava o lugar santo do pátio externo, representa o ministério em que entrou Cristo ao ascender o céu. Era a obra do sacerdote no ministério diário, a fim de apresentar perante Deus o sangue da oferta pelo pecado, bem como o incenso que acendia com as orações de Israel. Assim, pleiteava Cristo com o seu sangue perante o Pai, em favor dos pecadores, apresentando também com o precioso aroma de sua justiça as orações dos crentes arrependidos. Essa era a obra ministerial do primeiro compartimento do santuário celeste. Para ali, a fé dos discípulos acompanhou a Cristo, quando diante dos seus olhos ele ascendeu. Ali se centralizara a sua esperança, e esta esperança, diz Paulo,
temos como âncora da alma, segura e firme, e que penetra até o interior do véu, onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote. E por isso Paulo ainda diz, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Hebreus 6, 19 e 20 e Hebreus 9, verso 12. Meus irmãos, durante 18 séculos, esse ministério continuou no primeiro compartimento do santuário celestial. O sangue de Cristo, oferecido em favor dos crentes arrependidos, assegurava-lhes e assegura-lhes o perdão e a aceitação perante o Pai. Contudo, meus irmãos, ainda permaneciam seus pecados nos livros de registro. Como no serviço típico havia uma expiação ao fim do ano, semelhantemente, antes que se complete a obra de Cristo para a redenção do homem, há também uma expiação para tirar o pecado do santuário. Este é o serviço iniciado quando terminaram os 2.300 dias. Naquela ocasião, conforme fora predito pelo profeta Daniel, nosso sumo sacerdote entrou no lugar santíssimo do santuário do céu para efetuar a última parte de sua solene obra, purificar o santuário. Como antigamente eram os pecados do povo colocados pela fé sobre a oferta pelo pecado, e mediante o sangue dessa oferta transferido simbolicamente para o santuário terrestre, assim, no novo concerto, os pecados dos que se arrependem são pela fé colocados sobre Cristo e transferidos de fato para o santuário celeste. E como a purificação típica do santuário terrestre se efetuava mediante a remoção dos pecados pelos quais se poluíra, igualmente, a purificação real do santuário celeste deve efetuar-se pela remoção ou apagamento dos pecados que ali estão registrados. Mas antes que isso se possa cumprir, deve haver um exame dos livros de registro para determinar quem, pelo arrependimento dos pecados e fé em Cristo, tem direito aos benefícios de sua expiação. A purificação do santuário, portanto, envolve uma investigação, um julgamento. Isso deve efetuar-se antes da vinda de Cristo para resgatar seu povo, pois quando Cristo vier, sua recompensa estará com ele para dar a cada um segundo as suas obras. Voltando ao início do nosso estudo, aqueles que seguiram a luz da palavra profética lá em 1844, viram que em vez de Cristo vir à Terra, ao terminarem em 1844 o período de 2.300 dias ano, entrou ele no lugar santíssimo do santuário celeste, a fim de levar a efeito a obra final da expiação, uma obra preparatória à sua vinda. Verificou-se também que, ao passo que a oferta pelo pecado apontava para Cristo como sacrifício e o sumo sacerdote representava a Cristo como mediador, o bode emissário tipificava Satanás, autor do pecado, sobre quem os pecados dos verdadeiros penitentes serão finalmente colocados. Quando o sumo sacerdote, por virtude do sangue da oferta pela transgressão, removia do santuário terrestre os pecados, colocava-os sobre o bode emissário. Quando Cristo, pelo mérito de seu próprio sangue, remover do santuário celestial os pecados de seu povo, ao encerrar-se seu ministério, ele os colocará sobre Satanás, que na execução do juízo deverá encarar a pena final. O bode emissário era enviado para uma terra não habitada, para nunca mais voltar à congregação de Israel. Assim, Satanás será para sempre banido da presença de Deus e de seu povo e eliminado da existência na destruição final do pecado e dos pecadores. Que verdades confortadoras, não é mesmo? Saber que existe um santuário real no céu e que o nosso Salvador está ainda intercedendo por nós com misericórdia, enquanto julga com justiça
a todos os que professaram a fé nele. Queridos irmãos em Cristo, entender a obra de Jesus no santuário celestial é essencial à fé adventista do sétimo dia. Sua compreensão é possível por meio da revelação divina que nos foi dada nas Escrituras Sagradas e que nos é tão bem explicada nos testemunhos de Ellen G. White. Todo o conteúdo que eu compartilhei com vocês até aqui são conteúdos do Espírito de Profecia. Que bênção legada a nós nesse tempo do fim. Meus irmãos, que Deus nos ajude a sermos gratos pelo dom profético manifestado na vida e ministério da Sra. White. Precisamos ler, compreender e confiar nessa revelação que nos foi confiada para o tempo do fim. Que Deus nos ajude a viver conforme esses ensinamentos. Estejamos conscientes de que vivemos no tempo do juízo investigativo. Em breve, o Senhor concluirá a sua obra de investigação e virá vindicar aqueles que o aguardam em fidelidade e vigilância. Até lá, confiemos na sua misericórdia e na sua justiça. Ele é um sumo sacerdote que se compadece de nós. E eu termino lendo com você Hebreus 4, versos 14 a 16. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. A ocasião é hoje, o convite é agora. Não quer você, nessa ocasião, renovar sua entrega com Deus? Não quer você renovar os seus votos batismais com Deus? Ou talvez, se você ainda não é batizado, não quer você entregar a sua vida ao Senhor Jesus e dizer para Jesus que você acredita no ministério dele, sumo sacerdotal, de intercessão e de juízo no santuário do céu? Se esse é o seu desejo, curve a sua fronte e ore comigo. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, obrigado por teu amor por nós. Obrigado por dar teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, para se encarnar, para viver uma vida santa, para morrer na cruz do Calvário como Cordeiro Imaculado, como oferta sem pecado, para ressuscitar, Senhor, para ascender, ser entronizado no seu trono de glória, para interceder por nós e hoje para julgar com misericórdia a todos aqueles que aceitam o seu sacrifício. Nós estamos entre esses. Aceitamos, Senhor Jesus, o teu sacrifício por nós. Lava-nos, Senhor, de nossos pecados. Ajuda-nos a sermos achados em condições de estar com o Senhor no reino eterno quando o Senhor voltar. Até lá, enche-nos do teu Espírito, nos perdoe e nos prepare. Nós oramos em nome de Jesus.